Bom dia, gente, tudo bem? O professor Jada aqui falando, né? Professor lá da SEGI do Benfica. Venho trazer para vocês aqui uma aula extremamente importante, né? Uma aula que fala sobre sistema endócrino, que vai trabalhar aí a questão hormonal, né? A gente precisa entender como funciona o nosso organismo, a gente precisa entender o que esses hormônios eles vão promover no organismo da gente, né? Espero aí que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam em casa, né, tomando as devidas medidas de prevenção contra o coronavírus, tá? E vamos começar. Lembrando, esse assunto, ele é de Biologia 2, ele está no teu livro, que é o volume 2, na parte 2, no capítulo 29, tranquilo? Então, começaremos aqui falando um pouco sobre a questão do que é esse sistema endócrino, né? Esse sistema endócrino nada mais é do que um conjunto, né, de glândulas endócrinas. Mas o que é uma glândula endócrina? A gente estudou isso lá em tecido epitelial. Quando a gente viu tecido epitelial, a gente viu que o tecido ele era dividido em tecido epitelial de revestimento e secretório, ou secretor, que formava essas glândulas, que eram chamadas de glândulas exócrinas e endócrinas. E dentro dessas glândulas endócrinas, que vêm desse tecido epitelial, essas glândulas endócrinas elas vão produzir essas substâncias, tá? Que são chamadas de hormônios, e esses hormônios eles vão justamente ser liberados na tua corrente sanguínea para atingir determinado tecido, determinado órgão, ou algum tipo de sistema do teu corpo, tendo uma ação estimuladora, como eu anotei aqui, ó, ou inibitória. Ou ele vai estimular ou ele vai inibir. Vai depender do que vai ocorrer no teu organismo, tá? Qual é a função daquele hormônio. Então tá aí. A gente tem que lembrar que existem três tipos de glândulas no nosso organismo. As glândulas endócrinas, exócrinas e as anfícrinas, ou chamadas de glândulas mistas. O que nós estamos trabalhando, moçada, é essa daqui, ó, as glândulas endócrinas, que vão produzir esses hormônios. Como exemplo, eu coloquei aqui a hipófise, a adrenal, a tireoide, mas a gente vai estudar várias delas, tá? Mas nós temos as glândulas exócrinas, que não é questão hormonal. São aquelas glândulas que vão liberar, por exemplo, o nosso suor, pelas glândulas sudoríparas aqui na nossa pele, as glândulas sebáceas presentes na nossa pele, né, que vai liberar justamente esse sebo, essa gordura, que vai nos proteger contra os raios ultravioleta, a glândula mamária, a salivar, lacrimal, tá? Essas glândulas, elas vão liberar excreções para fora do corpo ou para dentro de cavidades. No caso, a gente pode pegar justamente aqui o fígado, e esse fígado ele vai liberar várias glândulas, né, que vão ter uma função específica lá no teu sistema digestório. Como ele, por exemplo, ele vai produzir a bile, que vai justamente emulsificar gorduras, tá? Mas não é o foco. O nosso foco ele está dentro das glândulas endócrinas. E por fim nós temos as glândulas anfícrinas ou mistas. O que é isso? Ela tem tanto uma parte endócrina como ela tem uma parte exócrina. Exemplo, eu coloquei aqui para vocês o pâncreas e o testículo. Por que o pâncreas, Jade? O pâncreas, gente, ele tem uma parte exócrina, que é produzir o suco pancreático, que nós vimos lá na aula de sistema digestório. Esse suco pancreático que vai atingir, que vai atuar lá no teu intestino delgado, ele vai degradar uma série de substâncias, né? Proteínas, carboidratos, tudo aquilo que não foi digerido na boca nem no estômago. Já do testículo, é uma glândula anfícrina não mista? Sim, porque o testículo ele vai ter uma função dupla. Ou ele vai liberar hormônio, que a gente sabe que é justamente a testosterona, ou ele vai estar liberando o que nós chamamos de hormônios ICSH, que são justamente hormônios que vão estimular a produção de espermatozoides. Então a gente vê aí que tem uma função variada. Onde é que a gente vai se focar? Aqui, ó, nas glândulas endócrinas, tá? Aí nós temos aqui uma imagem, onde essa imagem, ela está simplesmente mostrando onde atuam essas glândulas exócrinas e endócrinas. No caso das exócrinas, ó, ela está mostrando aqui, no caso, uma sudorípara que está liberando para fora do teu corpo, né? Poderia ser justamente aqui o suor, glândula sudorípara ou sebácea. Já as glândulas endócrinas, olha aqui ela, ó, elas estão próximo dos capilares sanguíneos, porque o hormônio ele é liberado exclusivamente dentro desses capilares. E aí vale ressaltar que as glândulas endócrinas elas não têm um ducto de secreção,
tá? Elas vão direto para a nossa corrente sanguínea para justamente procurar agir de forma a buscar a homeostase, né? A gente vai ver como, por exemplo, a, a insulina e o glucagon, que são hormônios que controlam a taxa de glicose no teu corpo. A gente vai ver que quando a tua glicose, quando o açúcar está muito alto no teu sangue, o pâncreas ele vai liberar justamente a insulina para diminuir essa taxa de glicose. Quando a taxa de glicose está baixa, quem vai entrar em ação? O glucagon. Ele vai aumentar essa taxa de glicose no teu sangue. Como isso vai ocorrer? A gente vai ver já já, vou mostrar uma imagem para vocês, como o pâncreas ele atua, né, liberando ou absorvendo essa glicose no teu corpo. Aí aqui nós temos algumas glândulas endócrinas, tá? Que vão ter essa função de liberar esses hormônios no teu corpo. Ei, nós temos aqui a glândula pineal, nós temos a hipófise, a tireoide, paratireoide, timo, suprarrenal, pâncreas, as glândulas ovarianas e testiculares. Gente, essa imagem ela é muito importante, tá? Porque para eu poder saber onde esse hormônio vai atuar, eu preciso saber de onde ele é liberado, não é mesmo? Então, foca nessa imagem, foca nessas glândulas. Onde é suprarrenal? Olha só, suprarrenal, renal, rins, sobre os rins. Então, tenta fazer essas conexões, porque isso vai ajudar a tu poder entender melhor o funcionamento e onde ele se encontra. Uma coisa muito importante da ação hormonal, galera, é a questão da chave fechadura. Cada hormônio, ele atua em uma glândula específica. Cada hormônio, ele atua, ele tem uma ação específica. Existe uma resposta chamada de resposta celular, como eu coloquei aqui no slide. Ou seja, existe uma célula-alvo, um órgão-alvo, onde esse hormônio, liberado por essa glândula, ele vai atuar. Então, a partir do momento que essa glândulazinha endócrina, acompanha comigo, ela é liberada dentro do teu vaso sanguíneo, mediadores bioquímicos vão reconhecer, ei, vem aqui, eu atuo aqui, ó, tu atua aqui. E aí ele vai no órgão-alvo, formando o que nós chamamos de complexo hormônio receptor. Dá para tu perceber, ó, que o triângulozinho ele encaixa perfeitamente aqui na membrana celular da célula-alvo. É justamente aquela historinha que nós vimos em proteína, chave, fechadura. Cada hormônio atua sobre um órgão, um tecido, um sistema, uma célula-alvo. Tranquilo? E aí, a partir de então, a gente consegue perceber como ocorre esse mecanismo de ação. Deixa eu trazer mais para cá um pouquinho. Como é que ocorre o mecanismo de ação hormonal? Né? Ele está dando como exemplo para vocês aí os esteroides, né, que são os hormônios, tá? Justamente pode ser do córtex da adrenal, que é o cortisol e a aldosterona, ou o hormônio da tireoide, tá? Que a gente vai ver que é a tiroxina. A gente não está falando aqui no momento a ação desses hormônios, o que é que ele vai fazer. A gente está querendo mostrar para vocês como é que eles penetram na tua célula. Então, primeiro, o hormônio esteroide ele vai passar por essa membrana plasmática aqui da célula, tá vendo? Aqui o esteroide, o Szinho. A partir do momento que ele passa, dentro da célula-alvo, ele vai se ligar a uma proteína receptora específica. E aí ele vai formar um complexo, tá aqui, ó, é o 3. A partir do momento que ele se liga, ele vai formar esse complexo hormônio receptor. E aí vai começar a produzir, né? Vai ter todo o seu processo de induzir a transcrição. E a partir de então, ocorre a síntese proteica e a proteína é sintetizada e é produzida. Assim, nós conseguimos produzir determinados hormônios, estruturas e liberar para a nossa corrente sanguínea. Tá? A mesma coisa vai acontecer com justamente os peptídeos. Esses hormônios peptídicos, eles vão se ligar a proteínas receptoras na membrana, vai levar a produção de um mensageiro secundário para alterar a atividade dentro da célula. Como exemplo, nós temos a insulina e o glucagon, que é justamente administrar, né, a questão da glicose no teu sangue. Então, isso tudo são mecanismos que vão controlar esses hormônios dentro do teu corpo. Quais são os principais hormônios da hipófise? Opa, quem é a hipófise? Voltamos aqui. Gente, de vez em quando eu vou dar um feedback para a gente poder
entender onde é que está essa hipófise. Olha aqui a hipófise, ó. Ela fica localizada bem no centro lá do teu cérebro. Essa hipófise, na verdade, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida em adenohipófise e neurohipófise, tá? Então, a adenohipófise é a parte anterior e a neurohipófise é a parte posterior. E olha que dica legal, são vários hormônios, né, gente? Aliás, são várias glândulas liberando vários hormônios. Na verdade, a gente consegue observar que aqui na hipófise eu tenho uma glândula, mas que é dividida em duas partes, liberando vários hormônios. A neurohipófise, ela libera dois. Então, foca nela porque é o menor. A neurohipófise, ela libera o ADH e a ocitocina. Então, toda vida que perguntar o que a neurohipófise libera, o que a adenohipófise libera, eu vou associar primeiro a neurohipófise, porque ela tem menos hormônios a ser liberado. No caso aí, nós temos o ADH e a ocitocina. Então, o ADH, a gente vai ver que ele vai fazer a reabsorção de água lá nos rins. Foi a nossa aula agora de sistema, né? Excretório, sistema urinário. A gente viu a função desse hormônio. A gente viu que o frio, o café e o álcool, ele inibe a secreção desse hormônio. Logo, a gente passa a urinar mais. Nós temos a ocitocina, que é liberado por essa neurohipófise, que essa ocitocina ela vai estimular a musculatura do útero durante o parto. Ela vai justamente dar aquela, né, amaciada. Bora, libera esse menino aí. Quem faz a liberação desse hormônio? A neurohipófise, tá? E a adenihipófise, que nós temos o TSH, que vai atuar na tireoide, o ACTH, que é o hormônio corticotrófico, que vai atuar na córtex adrenal. Nós temos o GH, hormônio de crescimento, que vai atuar nos nossos ossos, o crescimento. Nós temos o FSH, que é o folículo estimulante, o LH, que é o luteinizante, que vão atuar tanto no testículo quanto no ovário. E nós temos a prolactina, que vai atuar nas glândulas mamárias para a ejeção do leite. Então, nós temos aqui uma glândula dividida em duas partes, liberando vários hormônios, tá? Aqui nós temos outra imagem que é quase a mesma coisa daqui desse slide aqui que eu mostrei para vocês, só que ela mostrando onde ela está atuando, tá? Então, a adenohipófise e a neurohipófise, mostrando justamente onde ocorre. Lembrar que não é só a prolactina que atua na glândula mamária. A ocitocina, que eu falei que está lá nas contrações do útero, ela atua também na glândula mamária. Então, a gente tem que ver que para a ejeção do leite, ela pode ser tanto a ocitocina, que é na neurohipófise, como ela pode ser pela prolactina liberada pela adenohipófise. Beleza?